Nós vamos hoje falar sobre o disciplinamento dos nossos corpos. O controle que a sociedade, que o Estado e todas as instituições exercem sobre ele. E isso é um entrave, essa moral, esses padrões são entraves para atrapalhar, para dominar a mulher e a mulher não conseguir de fato a sua autonomia para exercer o seu direito de mulher, de usufruir e fazer do seu corpo o que ela bem quiser. Falar sobre o corpo, sobre a sexualidade da mulher, não tem como não falar do que é sustentado essa nossa sociedade, né, gente? Se nós olharmos aí, vamos pegar desde criancinha o título que eu trouxe, Fecha as Pernas. Quantas e quantas vezes eu passei por isso. E ainda hoje em alguns, guria, fecha essas pernas, entendeu? E eu tenho certeza que muitas de nós passamos por isso ou ainda passa. Porque, gente, disciplinar o nosso corpo é a forma de violência mais triste do controle que exercem sobre a vida e sobre os sonhos da mulher. Porque o que a sociedade quer, gente? Ela quer uma mulheres com corpos tristes, adoecidos, infelizes, deprimidos e não um corpo feliz. Porque uma mulher com um corpo feliz, e aí a gente cai aqui num assunto central. Qual é o corpo feliz? Aquele corpo que você se sinta bem, aquele corpo que te deixa livre. Se ele é magro, se ele é esquelético, se ele é malhado, se ele é forte, se ele é gordo, não importa. O importante é que você goste do seu corpo e de você. Aí sim, esse é um corpo feliz, porque habita uma pessoa que tem autonomia sobre a sua autoestima, o seu amor próprio e tenta, dentro dos nossos limites do machismo, do racismo, dessa estrutura que vai além muitas vezes, né, desses nossos discursos, porque é estrutural isso, de tentarmos organizar a nossa vida do jeito que nós queremos. Gente, e durante muito tempo, milênios, né, a mulher foi vista só como um corpo. E o pior, como um corpo incompleto, porque ela não tinha pele. Então existe aí muitas teorias que vêm tratar sobre essas questões, porque a ciência, até chegar ao ponto de compreender a reprodução, a sexualidade da mulher, e levou séculos, né, para se compreender esse mistério de todo o prazer sexual da mulher. E o corpo da mulher, ele está cercado de tabus, né? Tem muita coisa que ainda não se sabe sobre ele e muitas coisas que não querem saber sobre ele. Mas, gente, quando a gente lembra dessas expressões, né? Fecha a perna, mulher não fala palavrão, mulher não fala de sexo, mulher não se masturba. Dentro de casa esse assunto não pode acontecer. E o pior, gente, é naturalizado. E as pessoas acham natural isso. Né? Então, quando fala assim, essas disciplinas dos nossos corpos, né? Isso ocorre porque há o consentimento e a naturalização desse tipo de opressão, que também é uma violência simbólica consentida. E existem muitas pesquisas sobre isso, que muitas mulheres, muitas meninas têm filhos muito cedo, justamente para ter sua liberdade sexual, porque então não se pode falar sobre. Imagina falar de DST dentro de casa, uma mãe, um pai falar isso para uma filha, para uma adolescente. DST, tomar anticoncepcional. Gente, é um tabu, há uma barreira tão gigantesca que a gente, só vivendo, a gente viveu isso, né? E muitas meninas ainda vivem. O foco fecha as pernas, esse discurso disciplinador, ele não só está presente nisso, mas ele também está presente na castração dos sonhos e da potência que a mulher pode fazer.
Porque quando a gente fala em sexualidade, quando a gente fala em corpos, somos produtos da nossa sociedade. E nós queremos sim romper com isso, romper com essa moral, com esse bom costume, com essa poda de não poder falar dentro de casa sobre assuntos que são naturais, orgânicos nossos. Então, isso traz muita fragilidade, insegurança para todas nós mulheres. Por que que hoje nós crescemos muitas vezes frígidas, muitas vezes frias, inseguras principalmente, justamente por causa de todo esse discurso que é uma prática de violência de controle. Sendo que em 1984 teve o 4º Congresso sobre saúde, sobre sexualidade, e ali 2 direitos dos nossos corpos foram trazidos para o debate, que é a questão da reprodução, que foi desenvolvido mais depois da década de 90, né? Que é a questão da reprodução e a questão do direito da sexualidade da mulher. E pensar a sexualidade com direito é pensar que a sexualidade ela está relacionada, gente, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com a nossa energia vital para viver a nossa vida com uma certa liberdade, uma certa igualdade de gênero. Lutas que travamos diariamente, gente. E aqui é muito difícil porque é uma luta ideológica, né? É a luta da moral, é a luta do conservadorismo, é a luta, né, da família tradicional brasileira. Então isso é muito difícil. E a gente vai ver aqui, nós fomos pesquisar algumas coisas, né? E aparece uma pesquisa muito interessante da Universidade da Bahia sobre como é que é visto esta questão do disciplinamento do corpo. Os resultados mostram que as mulheres que não seguem as regras da moral e do bom costume, ela é vista como vergonhosa, ela ainda é vista como uma má reputação que leva à violência, e elas são a causa das violências que as próprias mulheres se submetem. Ou seja, toda a lógica analisada que ainda vemos é uma lógica do controle da sociedade machista, né? Porque para o homem ele pode ser livre, mas a mulher na sua sexualidade ela não pode ser livre, senão ela é vista como vergonhosa, tem uma má reputação e provavelmente ela sofre violência porque ela se utiliza desse comportamento. Então é muito triste quando a gente estuda todo esse processo que por milênios as mulheres sofrem opressão e ainda hoje estamos aí nas ruas lutando, né, brindando e celebrando o que já conquistamos, mas ainda lutamos muito, gente, para ter controle sobre a coisa mais simples, que é o nosso canto sagrado, que é o nosso corpo. Então, gente, eu trouxe esse vídeo para a gente pensar, porque o fato, às vezes, de tu usar um short curto, uma saia curta, um decote, você é a culpada por ter sido assediada, violentada ou qualquer outro tipo de comportamento que o macho se acha no direito de fazer. Porque ele é dado esse privilégio, ele tenta sustentá-lo, né? Então, queremos trazer isso para que a gente possa pensar e lutar cada vez mais, não só pelo direito do nosso corpo, mas o direito da reprodução e o direito da sexualidade que toda mulher tem o dever de lutar pela sua autonomia e pelo seu protagonismo e o seu lugar ao sol. Gente, um beijo, um cheiro, curtam esse vídeo, manda para suas amigas que sofrem por isso, porque eu tenho certeza que muitas mulheres são disciplinadas com o olhar até mesmo de outras mulheres. Mas isso é um próximo vídeo que eu quero falar sobre. Um beijo, um cheiro e vamos nos unir, mulherada, porque é isso que nos fortalece cada vez mais contra esse machismo da nossa sociedade. Um beijo e um cheiro.